No início do século XIX, a maioria das pessoas no mundo ocidental tinha uma teoria sólida sobre nossas origens. Todas as criaturas foram formadas por um único Criador. Mas então, em 1831, um estudante de 22 anos decidiu fazer uma expedição que mudaria tudo. O jovem passou anos em ilhas remotas, investigar organismos vivos e tomar notas cuidadosas sobre suas diferenças. Depois de quase 5 longos anos, o homem voltou para casa. Ele organizou suas descobertas e começou a escrever sua própria teoria sobre a origem das espécies. Décadas depois, em 1859, Charles Darwin, apoiado na obra de Alfred Wallace, desafiou o conceito de criador divino com sua teoria da evolução, baseada na seleção natural. A seleção natural é o processo pelo qual populações de organismos vivos adaptam-se, reproduzem-se e mudam. Isso é possível porque os organismos evoluem quando ocorrem mutações aleatórias no DNA das células reprodutivas. Armazenado nas células, o DNA contém instruções que determinam as características de um organismo logo após a concepção. Por exemplo, 2 animais com características particulares podem ter um bebê com características muito especiais. Como a maioria de nós está competindo por recursos limitados, território ou parceiros em potencial, certas características são benéficas, enquanto outras não. E quando a sobrevivência de um é desafiada pela presença de outro, alguns podem sobreviver como estão, enquanto outros devem se adaptar ou morrerão. Uma maneira de se adaptar é especializar-se para determinados nichos ecológicos para sobreviver e se reproduzir. Com o tempo, pode ser que existam certas mutações que mais tarde acontecer para melhorar a capacidade de reprodução. Se essas características particulares também são hereditárias, isto é, passado de pai para filho, então haverá um processo reprodutivo vantagem, e é isso que a teoria evolutiva moderna define como aptidão. A frase sobrevivência do mais apto representa o processo dentro de uma população, onde os ajustes variantes deixam cópias reprodutivas de si mesmas e variantes menos aptas se reproduzem menos ou desaparecem. Ao longo de gerações, os traços de ajuste se tornam a variação dominante em uma população, e pode eventualmente emergir como uma nova espécie, um grupo de organismos semelhantes que se cruzam entre si, e nenhum outro. E como tudo isso acontece no entorno do organismo, que pode mudar a qualquer momento, é o ambiente natural que seleciona o sucesso de reprodução de uma espécie. E é por isso que todo o processo é conhecido como seleção natural. Um exemplo famoso da vida real é a história das mariposas salpicadas, que povoaram o Reino Unido com a textura perfeita para se misturar com seu ambiente natural. Nos anos 1800, a Revolução Industrial mudou isso. Fábricas e casas escureceu os céus e a fumaça do carvão enegreceu tudo. Com o tempo, as cascas das árvores também ficaram mais escuras e as mariposas brancas ficaram mais visíveis para os predadores. Enquanto as mariposas negras menos prevalentes tornaram-se invisíveis. Como resultado, mariposas salpicadas eram mais propensas a ser comidos e os escuros acabaram tendo uma vantagem reprodutiva. Em 1970, em algumas regiões quase todas as mariposas tinham asas escuras. Eles não eram mais fortes, nem mais rápidos, nem mais inteligentes, mas simplesmente mais aptos. Como os humanos começaram a prestar atenção ao meio ambiente, essa tendência se inverteu. Hoje, a maioria das mariposas brancas domina novamente o Reino Unido. Mutações genéticas aleatórias estavam dando às mariposas escuras uma vantagem reprodutiva em um determinado ambiente por um determinado período de tempo. O que você acha?
Todas as espécies estão relacionadas? Todos têm a mesma origem? E se for esse o caso, como resolvemos o problema do ovo e da galinha?